Seção 5ª. Das obrigações. Artigo 67. São obrigações do prefeito. Inciso 1º. Repassar à Câmara Municipal, até o dia 20 de cada mês, os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, conforme o artigo 168 da Constituição Federal, relativos ao seu 12º, cuja base de cálculo é composta pelas seguintes receitas. Alínea A. Receita tributária. 1. IPTU, Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana. 2. IRRF, Imposto de Renda Retido na Fonte. 3. ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Intervivos. 4. ISS, Imposto sobre Serviços. 5. Taxas. 6. Contribuição de melhorias. 7. Juros e multa das receitas tributárias. 8. Receita da dívida ativa tributária. 9. Juros e multa da dívida ativa tributária. 10. COSIP, contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Alínea B. Transferência da União. 1. FPM, Fundo de Participação dos Municípios. 2. ITR, Imposto Territorial Rural. 3. IOF Ouro, Imposto sobre Operações Financeiras. 4. ICMS Desoneração. 5. CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Alínea C. Transferência dos Estados. 1. ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. 2. IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. 3. IP Exportação, Imposto sobre Produtos Industrializados. Inciso 2º. Prestar à Câmara Municipal dentro de 30 dias, as informações por ela solicitadas, podendo o prazo ser prorrogado por igual período, em face da complexidade da matéria, ou da dificuldade de obtenção dos dados solicitados. Inciso 3º. Encaminhar ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, e à Câmara Municipal, 30 dias após o término de cada bimestre, o relatório resumido da execução orçamentária, nos termos do artigo 165, parágrafo 3º, da Constituição Federal, e dos artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº M01, de 4 de maio de 2000. Inciso 4º. Encaminhar ao Tribunal de Contas dos Municípios, e à Câmara Municipal, 30 dias após o término de cada quadrimestre, o relatório de gestão fiscal, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei Complementar nº M01, de 4 de maio de 2000. Inciso 5º. Apresentar, anualmente, à Câmara Municipal, relatório circunstanciado sobre o estado das obras e dos serviços municipais, bem como o programa da administração para o ano seguinte. Parágrafo único. O não atendimento de qualquer dos incisos incidirá em infração político-administrativa do prefeito. Seção 6ª. Ponto da perda e extinção do mandato. Artigo 68. O prefeito perderá o mandato. Inciso 1º. Por extinção, quando: alínea A. Perder ou tiver suspensos seus direitos políticos. Alínea B. O decretar a Justiça Eleitoral. Alínea C. Sentença definitiva ou condenar por crime de responsabilidade. Alínea D. Assumir outro cargo ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional, ressalvada a posse em virtude de concurso público.
Inciso 2º. Por cassação, quando: alínea A. Sentença definitiva ou condenar por crime comum. Alínea B. Incidir em infração político-administrativa. Seção 7ª. Da transição administrativa. Artigo 69. Até 30 dias antes do término do mandato, o prefeito municipal deverá preparar para entregar ao sucessor, e para publicação imediata, relatório da situação da administração municipal que conterá, entre outras, informações atualizadas sobre: inciso 1º. Dívidas do município, por credor, com as datas dos respectivos vencimentos, inclusive das dívidas a longo prazo e encargos decorrentes de operações de crédito de qualquer natureza. Inciso 2º. Medidas necessárias à regularização das contas municipais perante o Tribunal de Contas ou órgão equivalente, se for o caso. Inciso 3º. Prestação de contas sobre convênios celebrados com organismos da União e do Estado, de outros municípios e entidades privadas, bem como do recebimento de subvenções ou auxílios. Inciso 4º. Situação dos contratos com concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Inciso 5º. Estado dos contratos de obras e serviços em execução ou apenas formalizados, informando sobre o que foi realizado e pago e o que há por executar e pagar, com os prazos respectivos. Inciso 6º. Transferências a serem recebidas da União, do Estado, de outros municípios e entidades privadas, por força de mandato constitucional ou de convênios. Inciso 7º. Projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo em trâmite na Câmara Municipal, para permitir que a nova administração decida quanto à conveniência de lhes dar prosseguimento, acelerar seu andamento ou retirá-los. Inciso 8º. Situação dos servidores do município, seu custo, quantidade e órgão em que estão lotados, e em exercício. Artigo 70. É vedado ao prefeito municipal assumir, por qualquer forma, compromissos financeiros para execução de programas ou projetos após o término do seu mandato, não previstos na legislação orçamentária. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica aos casos comprovados de calamidade pública. Parágrafo 2º. Serão nulos e não produzirão nenhum efeito os empenhos e atos praticados em desacordo a este artigo, sem prejuízo da responsabilidade do prefeito municipal.